Em um mundo onde os laços familiares são muitas vezes tomados como garantidos, a vida de um adolescente se desmorona em meio a um mar de ressentimentos e segredos ocultos. Enquanto outros meninos desfrutam de momentos despreocupados com pais jovens e vibrantes, ele carrega o fardo de uma história desconhecida, uma relação repleta de descontentamento com sua mãe. Mas o que acontece quando a verdade vem à tona, revelando um passado que poderia mudar tudo? Desde que me lembro, havia uma sensação incômoda e ardente dentro de mim sempre que o assunto era minha mãe. Era como se o próprio ar ao meu redor pesasse de vergonha, uma vergonha que eu não conseguia explicar, mas que me consumia cada vez mais. Aos 17 anos, a distância entre nós não era apenas emocional, mas também física. Ela já tinha 60, e essa diferença de idade parecia escancarar um abismo entre o que eu vivia e o que ela representava. Enquanto meus amigos saíam com seus pais vibrantes, cheios de vida e energia, eu olhava para minha mãe e via apenas sua velhice, algo que me envergonhava profundamente. Essa vergonha, na verdade, vinha de muito antes. Desde os meus primeiros anos na escola, quando as crianças perguntavam por que minha avó estava me buscando, como se minha mãe nem pudesse ser vista como tal. Aquilo cravou em mim uma dor silenciosa, um desconforto que só cresceu ao longo dos anos. Embora meus colegas, com o tempo, parassem de fazer perguntas em mim, a comparação constante com as famílias normais me deixava cada vez mais isolado e perdido. Quando a adolescência chegou, tudo piorou. A raiva explodiu dentro de mim, alimentada por hormônios e frustrações que eu nem sabia de onde vinham. Eu me transformei em alguém que nem eu reconhecia mais. E minha mãe, que sempre fora calma, que nunca me impôs limites rígidos ou foi severa, começou a se tornar meu alvo. Nosso relacionamento, que nunca foi tenso, começou a se deteriorar. Ela, que apenas queria me ver feliz, raramente me dizia não, mas isso não era suficiente para mim. Eu não conseguia enxergar seu esforço, sua dedicação silenciosa. Para mim, tudo o que eu via era uma mulher que me teve tarde demais, que era velha e que estava sozinha, sem marido. Era como se eu quisesse jogar todas as minhas frustrações em cima dela, como se, de algum jeito, ela fosse responsável por tudo de errado na minha vida. Enquanto isso, meus amigos se tornavam o único porto seguro que eu enxergava. Eles, na minha cabeça confusa, pareciam entender o que eu sentia. E minha mãe, que só queria meu bem, se tornava o símbolo de tudo o que eu achava insuportável na minha vida. Naquele sábado à noite, tudo saiu do controle de uma forma que eu nunca imaginaria. Mais uma briga começou, mas dessa vez foi pior do que qualquer outra. Eu estava explodindo, gritando tão alto que minhas palavras ecoavam pela casa. Xinguei, amaldiçoei o dia em que nasci, bati os pés no chão como uma criança birrenta, enquanto ela, como sempre, mantinha aquela calma que me irritava ainda mais. Ela pedia que eu me acalmasse, me implorava com os olhos que eu parasse de dizer coisas que certamente a feriam, mas eu estava cego de raiva. Cada palavra que saía da minha boca parecia ser alimentada por um ódio que eu não sabia de onde vinha. Eu só sabia que não aguentava mais, não suportava mais sua presença, sua paciência, seu jeito. E, sem pensar nas consequências, deixei a frase escapar: "Estou farto de você." Aquelas palavras pesadas cortaram o ar, e antes que eu pudesse ver sua reação, bati a porta com tanta força que a casa inteira pareceu tremer. Saí sem olhar para trás, com o coração acelerado, tentando me convencer de que aquilo era o certo a fazer. Passei a noite na casa de um amigo, buscando nas conversas fúteis e nas risadas um alívio para a culpa que começava a se insinuar. Pela manhã, ainda com a cabeça pesada, voltei para casa só para pegar algumas coisas. Meus amigos tinham planejado uma festa em uma casa de verão, e, apesar da tensão da noite anterior, eu estava determinado a ir. Queria esquecer tudo, queria me afastar de tudo que me lembrava daquela briga. Quando cheguei em casa, ela estava estranhamente vazia. O silêncio ali parecia gritar, e por um segundo senti uma pontada de preocupação. Deve ter ido às compras, pensei, tentando afastar qualquer desconforto.
Continuei a arrumar minhas coisas, apressado para sair o quanto antes, quando de repente, a campainha tocou. Um som simples, mas que naquele momento, parecia prenunciar algo que eu não estava preparado para enfrentar. Era o Sr. Amaral, o vizinho que eu sempre via do outro lado da cerca, mas que mal falava comigo. Naquele dia, ele não parecia o homem pacato que eu conhecia. Antes que eu pudesse sequer perguntar o que ele queria, ele me pegou pelo colarinho com uma força inesperada e me arrastou até a cozinha. Sem nenhuma gentileza, me jogou em uma cadeira, seus olhos furiosos cravados nos meus. O ar ao nosso redor ficou pesado, e eu mal conseguia respirar sob o peso daquele olhar. "Você é um ingrato", ele disse, com uma voz que cortava como navalha. Suas palavras me atingiram como um soco, mas o que veio depois foi ainda pior. Por sua causa, sua mãe está no hospital. Ela teve um problema cardíaco por causa da sua atitude. Está em estado grave. A realidade do que ele disse me atingiu em cheio, como uma onda que derruba tudo à sua frente. Meu corpo congelou, minha mente tentando desesperadamente processar o que ele estava dizendo. Minha mãe, hospitalizada, por minha causa. Era difícil de acreditar, mas o olhar de desprezo nos olhos do Sr. Amaral dizia tudo. Ele continuou, suas palavras revelando uma verdade que eu nunca imaginei. "Acho que está na hora de você saber a verdade", disse ele, cruzando os braços. E então, sem qualquer suavidade, ele deixou cair a bomba. A mulher que eu chamava de mãe, não era minha mãe biológica. Eu fiquei paralisado, minha mente incapaz de processar as palavras que saíam da boca do Sr. Amaral. Aquilo não fazia sentido. Como assim ela não era minha mãe biológica? Meu coração acelerava, como se meu corpo soubesse antes de mim que algo monumental estava prestes a ser revelado. E então ele continuou, sua voz firme, mas carregada de uma seriedade que me fez estremecer. A verdade veio como um soco no estômago, derrubando todas as certezas que eu achava que tinha. Ele contou que eu tinha apenas 2 anos quando tudo aconteceu. Minha mãe, ou melhor, a mulher que eu sempre pensei ser minha mãe, estava dirigindo numa tarde qualquer, mas se perdeu em um bairro desconhecido. As ruas eram estreitas, mal iluminadas, e enquanto ela tentava encontrar o caminho de volta, algo chamou sua atenção. Ela me viu ali, sozinho, sentado na calçada, com o rosto sujo de lágrimas, vestindo apenas farrapos. Eu era só uma criança, abandonada naquele mundo cruel, indefesa, e ela não conseguiu ignorar. Mesmo com o coração acelerado pelo susto, ela parou o carro. Ela se aproximou devagar, sem saber o que fazer, mas ao me ver chorar daquele jeito, sem ninguém ao redor, algo dentro dela quebrou. Ela não hesitou. Chamou a polícia, e esperou comigo até que chegassem. Eu chorava em seus braços, confuso, sem entender por que meus pais não estavam lá para me buscar. Mas o que eu não sabia, e só agora me era revelado, era que ninguém jamais veio. Meus pais desapareceram, como se nunca tivessem existido. Ninguém os procurou. Ninguém se importou. Eu era só mais uma criança perdida no meio do caos do mundo. Mas ela não me deixou desaparecer. Mesmo sendo solteira, sem marido ou qualquer apoio, ela tomou uma decisão naquele dia, uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Ela decidiu que me queria, que lutaria por mim. E foi o que ela fez. Entrou em uma batalha contra o sistema, contra o preconceito de ser uma mulher solteira, tentando adotar um menino que ninguém mais quis. Foi uma luta exaustiva, repleta de desafios, mas ela nunca desistiu. O Sr. Amaral disse que tentou fazê-la mudar de ideia várias vezes. Alertou-a sobre as dificuldades de criar uma criança sozinha, especialmente uma que vinha com tanta bagagem emocional. Mas ela não deu ouvidos. Para ela, eu era o filho que ela escolheu, não por obrigação, mas por amor. Ela enfrentou tudo, e venceu. E agora, por minha causa, essa mulher incrível, que me salvou de um destino de abandono, estava lutando pela própria vida no hospital. O peso dessa verdade caiu sobre mim como uma avalanche, sufocando qualquer resquício de raiva ou mágoa que eu ainda pudesse ter.
Quando ele saiu, foi como se um muro dentro de mim desmoronasse. Eu desabei. As lágrimas, que por tanto tempo eu segurei, vieram como uma enxurrada. O arrependimento me devorava por dentro, e eu mal conseguia respirar, sufocado pela culpa. Como eu pude ser tão cego? Tão cruel? Tudo o que ela fez foi por mim, e eu nunca soube. Nunca percebi o quanto ela se sacrificou, o quanto lutou para me dar um lar, uma vida. Ela escolheu me amar, mesmo eu não sendo seu filho de sangue, e eu, em troca, a tratei com ingratidão e desprezo. Mas ainda havia tempo. Ela estava viva, e eu precisava correr para vê-la. Saí de casa como um furacão, correndo para o hospital, como se a minha própria vida dependesse disso. Quando finalmente cheguei ao quarto dela, o ar parecia pesado, mas ao mesmo tempo, uma calma estranha me envolveu. Ao me ver, minha mãe ficou visivelmente surpresa, mas com aquele sorriso calmo, ela me puxou para perto. Ela encostou minha cabeça em seu peito, do jeito que fazia quando eu era criança, e bagunçou meu cabelo. O gesto simples, mas cheio de carinho, fez com que eu me sentisse pequeno de novo, como se o tempo tivesse voltado. Naquele instante, o peso do meu arrependimento quase me esmagou. Eu queria gritar, me desculpar por cada palavra cruel que havia dito, por cada vez que a magoei. Pensei em todas as vezes que a ignorei, que fui injusto, ingrato, que a tratei como se ela fosse menos por ser velha. Nada disso importava mais. O que realmente importava era que ela estava ali, viva, me segurando, e eu nunca mais iria deixá-la esquecer o quanto eu a amava. Naquele momento, fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo. Nunca mais deixaria que o orgulho ou a raiva me afastassem dela. Eu a faria sentir-se amada, todos os dias, pelo resto de sua vida. Gostou do vídeo de hoje? Comente o que achou. Inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho. Sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.